Pessoal, estamos aqui para mais um vídeo aqui na nossa maratona, o pior mês da minha vida. Essa imagem que estamos a fazer neste exato momento, inclusive já tem muitos vídeos aqui no playlist, o pior mês da minha vida. Essa é a imagem da referência que eu estou a copiar e eu agora estamos aqui para fazer essa parte. Vamos começar esse braço aqui. Vamos começar principalmente essa parte da espuma que temos. Para tal, vou usar o lápis 4H. Eu queria dizer para você aqui que subscreva-se aqui no canal, ativa o sininho de notificações para ser avisado de tantos vídeos que eu sempre vou disponibilizar aqui no canal, pois esses vídeos têm toda a narração que vai ajudar muito você a compreender o processo de desenhar. Além só da narração, principalmente esses vídeos do pior mês da minha vida que estão disponíveis aqui no playlist pior mês da minha vida, tem também o conhecimento-chave. Durante o vídeo eu passo um conhecimento-chave que vai ajudar você a entender melhor o processo ou entender melhor o cenário de desenho realista. Isso para te ajudar a melhorar o teu trabalho. Então é muito importante você ficar dentro disso, é só assistir os vídeos aqui no playlist e também subscrevendo-se aqui no canal você vai ter acesso de ver tantos vídeos que ainda vão aparecer. É só subscrever-se, ativar o sininho de notificações. Para tal também o vídeo chegar para muita gente, deixa teu like, partilha e deixa o teu comentário. Na verdade, deixa eu fazer esse assombramento como a base, depois vou aparecer com a lapiseira 2B ou 4B para ainda aumentar a tonalidade. Para eu alcançar um assombramento bem suave, preciso fazer uma base primeiro, por isso estou a usar o lápis mais claro, que é 4H. Esse lápis 4H é só para fazer a base, ou fundo, melhor posso assim dizer, tanto faz. E depois com lápis mais escuro vou ainda acentuar a tonalidade, vou ainda reforçar a tonalidade ao ponto que eu possa alcançar aquilo que estou a ver na minha referência. Depois de fazer o sombramento aqui, vou usar o papel higiênico para suavizar, isto é, esfumar. Só que lembrando que como eu passei o movimento do lápis pelo vai e vem, eu tenho que fazer esse movimento para conseguir preencher todos os poros do papel pelo grafite, porque se eu for a seguir o mesmo movimento que eu fiz com lápis, não vou conseguir preencher totalmente. Nessas partes mais escuras, ainda vou aumentar a tonalidade. Estou a usar a lapiseira 0.5, tonalidade 2B, da marca Studded. Isso é a mina, a lapiseira não é a mesma marca com a minha. E vou realçar a tonalidade para alcançar aquela que eu tenho na minha referência. E agora vou passar o pincel para suavizar o segundo sombramento que eu já fiz. E uso o pincel porque ele ajuda a fixação do grafite que eu já coloquei pela segunda camada. E já com a caneta borracha Tombow Mono 0 2.3, a espessura da borracha, vou realçar o brilho da espuma aqui, fazendo alguns pontos em algumas partes. Esses pontos vão estar separados. Em outra vai ser o branco completo, o branco cheio. E tudo isso no sentido de copiar mesmo como a minha referência está me demonstrar ou está me apresentar a imagem. Aqui vou separar alguns pontos, não vai ser pontos juntos. E aqui vou juntar, vai ser mais ou menos um apagão daqui, preenchendo, observando atenciosamente a minha referência como ela está. Pessoal, a nossa palavra-chave deste vídeo está mais ou menos relacionado com uma história que eu vivi lá no princípio, quando eu comecei a aprender a desenhar. Em 2016, eu conheci um jovem de nome Tomás que ele fazia o desenho. Antes de conhecer ele, eu não sabia no mínimo que existia esse assunto de desenho realista. E muito menos era antes de ter visto alguém a fazer. Já quando eu conheci ele, me interessei sobre e comecei a perguntar à pessoa como ele fazia, perguntar um pouco, saber como que eu poderia também fazer. E ele me explicou. Começou a me explicar, eu entendi um pouco naquilo que eu dava para entender naquele momento.
comecei a treinar, fazer desenho realista, desenhar, aliás, era só desenho mesmo. Eu copiava as imagens que eu conseguia. E o que aconteceu depois? Ele me falou sobre alguns desenhos, sobre nomes que eu poderia pesquisar na internet e ver os desenhos e para saber um pouco sobre. Quando ele me falou, inclusive me falou um jovem que é um desenhador daqui do meu país, aqui em Moçambique, e eu pesquisei, porque antes eu não sabia nada sobre existir possibilidade de alguém fazer um desenho igual a uma fotografia, inclusive tendo na internet. Absolutamente nada, eu não sabia sobre isso. Então, quando eu pesquisei e vi desenho daquele jovem que ele tinha me recomendado para pesquisar, ver, entender um pouco ou ver como que os outros faziam, os desenhos daquele jovem estavam bem feitos, pessoal, bem feito ao nível que quando eu vi aquilo, eu pensei em desistir. Eu pensei em desistir na hora, eu vi que nada, não há motivo de eu me submeter num jogo desse nível, porque eu não terei espaço, as pessoas sempre já vão conhecer essas pessoas que estão fazendo tão perfeito assim. E eu quase que desistia, só que daí não desisti. Tentei fazer, isso em 2016. Em 2019 saí da província onde eu vivo, porque eu sou do campo, e vim para viver na cidade capital do meu país, onde vive esse tal jovem, que fazia esses desenhos que eu tanto que me assustei ao ponto de querer desistir. Eu conheci o jovem em 2019 mesmo, eu lhe contei essa história, ele sorriu de mim. Mas o que acontece depois, agora, ou alguns anos depois, até 2020, 22 precisamente, ano passado, 21, eu já comecei a ver uma coisa, dos desenhos dele eu já não consigo, não que eu estou a desprezar, mas é questão mesmo de entender que o que eu estava a ver quanto perfeito que eu pensava em desistir, era uma coisa de possível se fazer. E eu faço hoje, não consigo já ver, me assustar naquele nível e faço tão tranquilo assim. E com isso o que eu aprendi? Aprendi uma coisa, é muito errado comparar o teu trabalho, principalmente com as pessoas que já fazem há muito tempo ou as pessoas que fazem há pouco tempo. Porque se você compara com as pessoas que fazem há muito tempo, lógico, não que é sempre, mas lógico, aquelas pessoas já têm uma bagagem de conhecimento e vão fazer um pouco mais melhor. E os outros que estarão a fazer há pouco tempo vão fazer um pouco menor que você. E aí existe um risco. Quando você observa um trabalho de alguém que faz menos que você normalmente se conforma ou se deixa no lugar do conforto, dizer que eu já faço bem, não preciso tanto assim. Isso você pode até não falar, mas a mente automaticamente te dá esse conforto de você não trabalhar tão duro. E se você também se compara com alguém que tão faz bem e você fica assustado, você fica amedrontado naquilo, por que eu vou me sacrificar tanto assim se existe gênio neste nível? Então, a palavra-chave que eu queria dizer fora da minha história é: evitem comparar os trabalhos em questão da qualidade do resultado. Você pode até apreciar o trabalho dos outros, mas não na posição de comparar o trabalho da pessoa com o teu. Você até pode ver e gostar e dizer que eu quero tentar seguir esse tipo de traço. Pode até seguir a direção, mas igual não dá. Vamos esquecer da comparação, só a gente vamos aprender. Pessoal, vou encerrar este vídeo por aqui, nessa etapa inclusive, e nos vemos no próximo vídeo que vai ser na outra etapa. Deixa o teu like, deixa o teu comentário também, partilha o vídeo para mais pessoas e subscreva se ainda não é subscrito, ativa o sininho de notificações que vai receber mais vídeos, inclusive com dicas para ajudar o teu processo de aprendizagem.